Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Estamos para detalhar a situação de dois pratas da casa do Santa Cruz, o goleiro Maicon Cleiton e o volante André. Situações contratuais, os interesses de mercado, jogadores que estão na iminência de deixar o tricolor do Arruda com o término da Série C e o objetivo, obviamente, não conquistado, mas que fizeram boas temporadas no ano de 2020. E a partir de agora a gente detalha essa situação para o torcedor do Santa Cruz. Lógico, desde já convidando todos a estar conosco no canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Então vamos embora com os principais pontos a respeito dessas possíveis saídas dentro do tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda. A começar pela situação do goleiro Maicon Cleiton, de 22 anos. É um jogador que nesta temporada com a camisa do Santa fez 45 partidas, todas elas como titular. 22 jogos pela Série C, 2 jogos pela Copa do Brasil, 9 jogos pela Copa do Nordeste e 12 partidas pelo Campeonato Pernambucano. Muita personalidade em campo, muita segurança no gol. Um cara que chegou como uma terceira opção do Santa com a contratação logo no início do Thiago Cardoso, a chegada do Luiz Fernando, mas mesmo assim foi trabalhando, adquirindo seu espaço no elenco do Santa Cruz e conseguiu essa titularidade e não a soltou mais. Agora surge a informação de que Maicon Cleiton pode estar se acertando com o Red Bull Bragantino para a disputa das próximas competições da equipe paulista na sequência da temporada. Ele que inclusive pode continuar no Santa Cruz, né, com os jogos do pré-nordestão. Ele que pode deixar a equipe coral após essas partidas diante do Itabaiana que decidem a vida do Santa Cruz, se o Santa disputará ou não a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2021. Nenhuma das partes confirmam o acordo. Fala-se muito em relação a 70% dos direitos econômicos que o Bragantino deve adquirir em relação a esse atleta. E uma última informação que tínhamos em relação à sua multa rescisória era de um valor em torno dos 2 milhões de reais. Um valor que provavelmente foi acrescido com o passar do tempo. Essa informação foi de novembro de 2020 e é um jogador que teve recentemente seu contrato renovado com o Santa Cruz, ou seja, houve aumento salarial e houve também um aumento na sua multa rescisória para futuras negociações, o que pode se concretizar nas próximas horas. Ainda, como dito, as partes não confirmam, mas a informação que foi repassada, inclusive pelo querido Tarsis Michel, colegas da imprensa, né, que estiveram nesse trabalho de apuração desse possível acerto de Maicon Cleiton com o Red Bull Bragantino, pode aí, quem sabe, ter um desfecho positivo de um cara que fez uma baita temporada e conseguiu se firmar no gol da equipe do Santa Cruz, além de ser um jovem valor, né? O Red Bull Bragantino trabalha fortemente com esses atletas que têm aí uma idade mais baixa. Só para se ter uma ideia, né, em relação a contratos na equipe paulista, 3 peças evidenciam, né, que Maicon Cleiton pode assinar por um longo tempo com a equipe paulista. O zagueiro Léo Realpe, por exemplo, zagueiro equatoriano, foi contratado junto ao Red Bull Bragantino e tem contrato até o fim de 24. Mesma situação do goleiro Cleiton, contratado junto ao Atlético Mineiro, e o principal nome da equipe, o meia Claudinho. Todos eles têm contrato até o final de 2024. Então isso são algumas das evidências que podem, quem sabe, né, deixar a torcida do Santa Cruz um pouco mais esperançosa em relação a essa venda. Né? Financeiramente falando, para o clube pode ser interessante, mas tecnicamente a gente sabe que o Santa Cruz perde um grande valor no mercado, mas isso seria inevitável diante das circunstâncias e de tudo aquilo que foi produzido pelo Maicon durante o ano. Ele que poderia ter deixado, inclusive, o Santa Cruz logo no início da temporada com a aquisição do Corinthians para sua equipe sub-23. Não rolou, agora a bola da vez está com o Massa Bruta, tentando o acerto com esse jogador. Estaremos monitorando toda essa situação.
Já a situação do volante André, ela é um pouquinho diferente em relação à do Maicon Clayton. Né? Outro jogador que pode deixar o Santa Cruz é um volante de 20 anos de idade. Ele possui várias sondagens de clubes da Série A e já algo confirmado inclusive pelo próprio Santa Cruz. Existe uma proposta oficial de aquisição pelo atleta, inclusive o clube não foi informado. Haverá uma reunião ainda esta semana entre representantes do jogador e a diretoria coral para que possa, quem sabe, chegar a um acerto. E vale salientar o seguinte, que em relação ao contrato do volante André, diferentemente de Maicon Clayton, que pertence ao Santa Cruz, o André acontece da seguinte maneira: um jogador 20 anos de idade, 33 jogos com a camisa do Santa Cruz nesta temporada, 26 como titular e 7 vindo do banco de reservas. São 19 jogos pela Série C, 1 jogo pela Copa do Brasil, 8 pelo Campeonato Pernambucano e 5 pela Copa do Nordeste. Personalidade, características de um volante moderno, mas um jogador que não tem os seus direitos econômicos presos ao Santa Cruz. O Santa Cruz nesse momento tem um contrato de empréstimo com esse atleta, né, até este ano, e o vínculo mesmo do jogador pertence ao Guarulhos de São Paulo até 2 de abril do ano que vem. O Santa tem direito de vitrine em cima desse jogador numa possível venda, né, a outros clubes interessados da primeira divisão, que são vários, por sinal, pelas informações que foram obtidas. O que o Santa vai ganhar com isso? Pelo menos a expectativa é que o Santa tenha 40% desses valores, são 40% do direito de vitrine, ou seja, pela aparição do André em 33 partidas, algo que o Guarulhos, mesmo tendo seus direitos econômicos do atleta, não poderia fornecer em termos de futebol, em termos de competições. Então, com isso, o Santa sai ganhando, porque saiu, né, mostrou o futebol deste jovem jogador que participou, inclusive, na temporada 2020 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi um dos destaques do Santa, né, junto com outros garotos, o exemplo até do próprio Raul Kennedy, né, que participou hoje, inclusive está aí nessa parceria que foi firmada entre Santa Cruz e Atlético Paranaense. Então o André é uma dessas peças, né? E o Santa tem direito de vitrine em cima do jogador, não possuindo, obviamente, direitos econômicos, mas, como dito, sai ganhando pelas possibilidades de venda desse atleta que, pela última informação que obtivemos, antiga por sinal, abril do ano passado, é um jogador que possui uma multa rescisória que gira em torno dos 6 milhões de reais. O torcedor pode até estranhar o valor, sendo bem maior do que o Maicon Clayton, mas é a questão da idade. Se de um lado temos Maicon Clayton com 22 anos, do outro temos André com 20 anos e com seu passe preso, né? Como diz aí a velha língua do futebol, passe preso, que na verdade é o direito econômico, a um clube paulista, o que pode de uma certa forma valorizar, né, as quantias em relação a esse jogador. Reunião acontecendo provavelmente nesta semana e estaremos aqui monitorando toda a situação no canal do YouTube do Anderson Batista. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.